A revelação do reino traz estrutura. E essa estrutura que o reino promove, a compreensão do reino, gera em nós um estado, um espírito que sabe administrar corretamente a autoridade. Porque reino está falando de governo, reino está falando de autoridade. Sem a revelação do reino, não há estrutura de autoridade estabelecida. E quando, olhem para mim, e quando não há uma estrutura de autoridade bem definida, bem estabelecida, nós podemos fazer, ou nós podemos abusar do uso do poder. Amém? Podemos fazer mau uso do poder, quando nós não compreendemos a estrutura da autoridade do reino. Então, a primeira revelação que o reino traz às nossas vidas é a compreensão de que existe uma estrutura de autoridade no reino de Deus. E isso provoca no nosso coração a disposição de nos submetermos. Porque não tem como nós administrarmos questões de autoridade se nós não aprendemos no nosso coração a sermos submissos, a sermos sujeitos. Por isso que quando Jesus encontra aquele centurião que pede para o Senhor visitar a sua casa, porque lá havia um servo, ou melhor, ele diz, nem precisa, Senhor, envia uma palavra, não é verdade? E o Senhor Jesus fica admirado com a fé na vida deste homem, porque como ele era parte de uma estrutura de governo, como ele era parte de uma estrutura de autoridade, ele sabia como a autoridade funcionava, ele sabia do valor da autoridade. Ele sabia que havia estrutura na autoridade porque ele era um centurião. Amém? Um centurião era alguém que tinha sob a sua responsabilidade, sob a sua governança, um destacamento pelo menos de 100 soldados. Então ele tinha uma posição de autoridade. Porém, quando ele fala sobre autoridade de reino, de governo com Jesus, ele não disse eu tenho autoridade. De fato ele tem autoridade. Mas ele sabe que essa autoridade funciona dentro de uma estrutura e só funciona adequadamente, corretamente, para que não haja abusos, distorções, se houver uma estrutura. E essa estrutura é que gera em nós o entendimento do valor da autoridade, e em vez de mandar, nós nos sujeitamos. Nós nos submetemos. Então ele diz assim, também sou homem sujeito à autoridade. E quando eu falo, porque eu estou dentro de uma estrutura de autoridade, quando eu falo aos meus comandados, eles me ouvem, eles me acatam, porque eles reconhecem essa estrutura de autoridade, da qual eu estou sujeita. Aleluias. Ninguém pode operar com verdadeira autoridade, se primeiro não estiver sujeito à autoridade. E a primeira revelação que o reino traz às nossas vidas é justamente a revelação dessa estrutura, onde nós podemos operar com a autoridade do reino em função da sujeição. E uma vez entendendo essa dimensão, nós não vamos usar o poder de Deus de uma maneira distorcida, errada. Ou seja, não vamos cometer abuso. Quando um líder, por mais espiritual que essa pessoa seja, por mais ungida que seja, quando ela esquece a estrutura do reino, ela pode fazer uso do poder de Deus, mas geralmente ela vai fazer mau uso desse poder, vai manipular pessoas, vai controlar pessoas, vai usar o poder não para a glória de Deus, mas para promover os seus próprios interesses, suas próprias opiniões. Estão comigo, amados? Então fala comigo, estrutura. Segunda coisa que essa estrutura gera nas nossas vidas é justamente a superioridade do reino de Deus. Vou dizer de novo, a superioridade do reino de Deus
em relação a qualquer outra estrutura de poder, seja estruturas de poder maligno, seja estruturas de poder humano, estão sujeitas à autoridade, à estrutura de autoridade do reino de Deus. Então quer dizer, a luz sempre confronta as trevas e prevalece sobre as trevas. Não é um confronto débil, fraco, mas é um confronto que aniquila a ação das trevas. Digam glória a Deus. E em função justamente da estrutura que a revelação do reino traz às nossas vidas, é que também a segunda coisa que é estabelecida é a ordem de Deus. Ordem divina entre nós. Mais uma vez, ordem de Deus entre nós. Porque quando não há uma estrutura de autoridade, não se pode estabelecer ordem. E isso é muito importante. Porque agora quando nós temos uma estrutura definida de autoridade, e sabemos que há uma estrutura de ordem em função desta autoridade, nós iremos fazer as coisas não como nós achamos, mas segundo a ordem estabelecida, de acordo com a ordem divina, porque estamos falando agora de reino de Deus, amém? Então quando não há uma estrutura de governo, de autoridade estabelecida, não pode haver de maneira alguma uma ordem, e é justamente essa ordem que gera em nós procedimentos, essa ordem gera em nós atitudes, comportamentos que são condizentes com a realidade do reino de Deus, com aquilo que o reino de Deus ensina, com aquilo que Deus tem como direção para nossas vidas. Então não identificamos isso mais como uma possibilidade, ou melhor, como uma opção, mas para nós é uma estrutura de autoridade, da qual gera uma ordem nas nossas vidas, porque Deus quer manifestar o seu poder e a sua glória, e Deus não vai manifestar o seu poder e a sua glória onde não há ordem divina. Aonde não há ordem divina. Então, vamos pegar um exemplo dos dias do Antigo Testamento, quando Deus fala com Moisés: você vai fazer o meu tabernáculo, eu vou estar habitando no meio do meu povo, mas ele mostra um modelo, lá no monte, lembram disso? E Deus fala para Moisés: faça tudo de acordo com o modelo, aqui está a ordem, aqui está o padrão. Então eu não iria construir um tabernáculo segundo a minha própria cabeça, como deveria ser um tabernáculo. Havia um modelo estabelecido por Deus que gerava uma ordem nas medidas, nas disposições, nas peças, tudo que deveria ser feito para compor esse tabernáculo, e aonde cada coisa com a sua devida medida, com seus devidos elementos deveriam ser colocados, ou seja, toda disposição. E isso é ordem, porque Deus iria manifestar a sua glória naquele lugar, sua própria presença, mas isso não viria sem ordem. Isso aconteceu também com o templo de Salomão, lembram disso? Só depois que cada coisa estava no seu devido lugar, é que toda a casa foi cheia da glória de Deus, se encheu com Shekinah de Deus, de maneira que os sacerdotes nem podiam ministrar ali. Tamanho peso da glória de Deus naquele lugar, da presença de Deus naquele lugar. Porque falasse comigo, ordem divina é o mesmo que presença divina. Amém? Então você vai perceber que Jesus, quando ele vai trazer essa revelação do reino, ele fala dessa estrutura de autoridade, mas ele também vai colocar nossas vidas dentro de uma ordem do reino. E a ordem tem a ver justamente com a cultura. É o que nós temos que fazer, e não somente o que fazemos, mas também como nós fazemos. Faz sentido isso para vocês? Então, quando eu saio fora da ordem de Deus, ainda que eu tenha acesso ao poder, eu também vou fazer mau uso desse poder. Então, não tem glória de Deus se não houver poder de Deus, e não há poder de Deus se não houver presença do reino de Deus, manifestação do reino de Deus. Estão comigo? Primeiro, estrutura; segundo, ordem; e terceiro, visão. A revelação do reino de Deus gera em nós uma visão correta. Aleluia. Amém? Então, aonde não há ordem, não há visão. Mas quando a ordem é estabelecida em função da estrutura de autoridade, então agora nós podemos ter uma visão correta.
Lembra do que a Bíblia fala em Provérbios? Que sem visão o povo perece. Algumas versões usam a expressão se corrompe, porque o sentido dessa palavra de corrupção, porque as pessoas perdem direção e elas começam a fazer as coisas por fazer, perdendo o sentido de propósito, porque é justamente isso que o reino proporciona nas nossas vidas, além da visão, o propósito. Ou seja, nós sabemos que tudo aquilo que nós fazemos em Deus tem propósito, porque Deus não faz absolutamente nada sem propósito. Então a visão nos possibilita enxergar o alcance do propósito. Amém? A administração correta do propósito, de maneira que nós entendemos que não faremos uso do poder e da autoridade que está sobre nossas vidas para fazermos o que bem queremos, para promovermos os nossos nomes, para promovermos os nossos projetos. Não, nós vamos usar, aleluia, o poder de Deus com a visão correta do seu propósito, ou seja, é para a glória de Deus, é para a glória de Deus e não para formarmos um império ou um reino aqui na terra.